Olá, olá, bom dia para você, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Chave do Enem. E é muito bom estar aqui com você para a gente poder desenvolver agora, verificar assuntos que são de extrema importância para o ambiente acadêmico, para o ambiente do vestibular, para o ambiente do Enem. Tá preparado? Pega a tua pipoca, pega teu material, coloca em cima da mesa e vamos nessa, porque hoje tem muita coisa legal para você que é do nosso primeiro ano. Muito bem. Hoje, o que nós temos para essa nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar de dois assuntos que são bem relevantes e têm uma frequência bastante alta em questões de vestibulares, sobretudo no Enem, nosso Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos falar de medidas de tendências centrais e de progressões aritméticas. Professor, o que seria medida de tendência central? Essas medidas nós vamos falar especificamente de três delas: a moda, a média e a mediana. São assuntos que são bastante discutidos, mas que é bem legal a gente lembrar, porque tem uma frequência enorme em questões de vestibulares. As progressões aritméticas também nós vamos citar, e vale muito a pena você estar conosco aqui, prestando atenção em todas as dicas, em todos os detalhes. Fica ligado, faz suas anotações, coloca suas dúvidas em pauta e vamos para a nossa aula de hoje, falando sobre as nossas medidas. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre a média aritmética. Bom, eu acredito que você já deva ter conhecido algo do tipo, já deva ter estudado algo parecido lá no ensino fundamental. Você que é do ensino médio, já deva ter visto isso lá no fundamental, no oitavo, nono ano, sétimo ano, já deva ter observado algo nesse sentido. Mas agora a gente vai estudar a fundo o que cada coisa dessa tem de importante, tem de relevante. Beleza? Bom, professor, o que seria então a média aritmética? A nossa média aritmética nada mais é do que você pegar um conjunto de dados e somá-los e dividir pela quantidade de termos que você tem lá. Então, é a soma dos valores dividido pelo número dos valores. E aí a gente tem um exemplo bem prático, que é a média com três valores, 6, 7 e 9. Então, observe que a gente tem três números, a média desses três números vai ser a soma dividido pela quantidade. Para este caso, como temos os três valores, 6, 7 e 9, será uma divisão por 3. 22 dividido por 3 dá aproximadamente 7,33. 7,33. Então, aqui nós temos uma ideia bem geral do que seria a média. Pensa contigo, média vai ser a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Fechou? Tranquilo? Uma coisa bastante importante, bastante relevante de se notar, é que para esse tipo de média, nem sempre os valores encontrados serão os valores do meio. E é uma coisa que é muito confundida pelos alunos. Eles entendem que a média é o valor central. Não é isso que está acontecendo. Média não é o valor central. É o valor que se aproxima todos os dados. Pode ser perto do meio ou não. Beleza? Professor, então o que seria então a média ponderada? Querido aluno, pensa comigo o seguinte: você tem um conjunto de dados, ok? Beleza. Então, vamos pegar um exemplo, notas. Você tem um conjunto de notas e nessas notas você atribui para ela pesos, tá? Por exemplo, o que a gente fez aqui no exemplo da avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3 e avaliação 4. Observe essa tabela aqui abaixo. Observe comigo que a nota 9,5, ela tem um peso 2. A nota 8, ela tem um peso 3. A 5 tem um peso 2 e a 7 tem um peso 3. O que esses pesos significam, professor? Esses pesos nada mais é do que a frequência, a repetição ou o valor que ela vai ter. Então, anota duas frases que é de extrema importância para você, ok? Você não pode esquecer dessas duas palavras: peso e frequência. Peso e frequência, na média ponderada, eles têm o mesmo valor. Pode vir a palavra peso, como pode vir a palavra frequência. Então, você está lá fazendo a tua atividade, resolvendo o teu exercício, e lá diz assim, tal nota tem frequência ou tem repetição em uma certa quantidade. Essa quantidade ela é muito importante, porque é a quantidade de vezes que aquela nota ou que aquele valor, que aquele dado vai apresentar durante o processo. Perfeito? Então, como é que ficaria essa fórmula, professor? Você vai pegar sempre o dado vezes o peso do dado. Por isso que a gente tem o x1 vezes o p1. P1 será o primeiro peso. Você vai somar pela multiplicação do segundo dado vezes o seu peso.
Isso até você chegar no enésimo dado, vezes o seu enésimo peso. E embaixo a subtração vai ser a subtração será a divisão da soma de todos os pesos. Essa é a nossa média ponderada. O que seria então, professor, a mediana? Agora a gente está pegando o termo do meio, tá? A mediana é literalmente a parte central de um conjunto de dados, seja ele notas, seja ele informações, seja ele números, seja eles quaisquer, ok? Então, cuidado para não confundir a média com a mediana. Mediana é o termo central de um conjunto de dados. A média é o termo que se aproxima todos os dados. Os dados levam para aquele valor. Beleza? Professor, já que a gente já conhece a mediana, já conhecemos o que ela é, já sabemos que ela é o termo central, como encontrar essa mediana? Nós vamos ter dois casos possíveis. O caso número 1 é quando nós tivemos um conjunto de dados que ele tem uma quantidade par. E a gente tem o segundo caso, que é quando temos uma quantidade ímpar. Quando for a quantidade par, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os dois termos centrais, os dois, ok? Vai somar os dois e dividir por 2. Traduzindo, você vai fazer a média aritmética dos dois termos centrais. Então, nosso exemplo aqui a gente tem na parte superior 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Os nossos dois termos centrais será o 6 e o 7. A média dos dois dá 6,5. Então, o nosso termo central, a mediana desse conjunto de números, é o número 6,5. Agora, observe comigo o que nós temos agora, no exemplo abaixo, uma quantidade ímpar de dados. Nós temos ali 7 dados. E, começando pelo 13, o 4, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 13. Nós vamos pegar o termo central desses 13 dados, desses 7 dados, que curiosamente é o próprio número 7. Então a gente já tem de cara quem será a mediana desse conjunto de números. É o próprio número 7. Beleza? Tranquilinho? Digita para a gente aí, professor. Tá tranquilo? Tá fácil? Tá de boa? Pode ir para a próxima. Chegamos no que é super simples, gente. Muito tranquilo. A moda. Moda nada mais é do que aquilo que tem mais frequência. Pensa comigo. Você quer comprar uma roupa e aquela roupa tá na moda. Você vai comprar porque a maioria das pessoas está usando. Um tênis está na moda. A maioria da galera está usando. Então, vou comprar ela porque ela está em alta. Moda é justamente isso. É aquilo que tem maior frequência. Beleza? Aquilo que aparecer mais vezes é o que a gente diz que é a moda. É o que tem maior repetição. Por exemplo, nos nossos dados aqui, a gente tem, por exemplo, o número 2, número 4 de novo, 6, 7, 8 e 9. Observe comigo que nesse conjunto de dados, o número 4 aparece 3 vezes. Dessa forma, ele é o que a gente chama de moda. Beleza? Dois detalhes bastante importantíssimos. A moda ela vai receber alguns nomes. Então, se você tiver no seu conjunto de dados dois valores que se repetem mais de uma vez, a gente diz que esse conjunto de dados ele é bimodal. Se tem 3 números que se repetem mais de uma vez, a gente fala que ele é trimodal. 4 números, quadrimodal, e assim sucessivamente. Se não tem nada, a gente fala que ele é sem modo, pois não houve repetição. Beleza? Ótimo. Vamos para o nosso exemplo de hoje? Vamos lá. As idades dos alunos de um grupo são exatamente 15, 16, 16, 17 e 18. Determine a média, a moda e a mediana desses dados apresentados. Como que nós vamos fazer? Primeiro passo, a gente vai observar. Essa é uma média ponderada ou uma média aritmética simples? Bom, você pode fazer pela ponderada, ok? Não tem problema nenhum. É só você observar que o 15, o 17 e o 18 aparece uma única vez. Então, o seu peso, a sua frequência vai ser 1. E o 16 aparece 2 vezes. Então, a sua frequência ou peso seria 2. É uma forma de fazer. Mas, neste caso, você pode também fazer pela média aritmética simples, que é só colocar os valores 15 mais 16 mais 17 mais 18 e dividir pela quantidade de termos que tem dentro desses dados. Para esse caso específico, nós temos 5. Somando lá em cima fica 82. 82 dividido por 5 nos fornece 16,4. Então, a média desses números
é 16,4. Quem seria a moda, professor? A moda é o que mais se repetiu. Se você observar ali, nós temos ele na sequência e a nossa moda vai ser justamente o número 16, que é o que tem mais repetição, tem 2 repetições. E agora, professor, como é que a gente acha a mediana? Nós temos uma quantidade par ou ímpar? Nós temos uma quantidade ímpar, nós temos 5 dados, ok? O primeiro passo para você descobrir tanto a moda como a mediana, a gente diz que é colocar em rol. O que é isso, professor? Colocar em rol. Nada mais é do que uma palavra bonitinha para você falar assim, ó, deixa na ordem. E essa ordem pode ser crescente como pode ser decrescente. Não interessa como você vai organizar esses dados, desde que siga uma dessas duas lógicas, desses dois padrões, ou crescente ou decrescente. Após fazer isso, você vai analisar o termo central. Como a gente tem uma quantidade ímpar de dados, nós temos 5 dados, o nosso termo central vai ser o número 16. E, de fato, a nossa mediana é 16, que é o termo do meio. Então, para esse conjunto de dados, a gente tem a média 16,4, a moda igual a 16. E a nossa mediana é o próprio número 16. Tranquilo, meu aluno? Na paz? Digita aqui para a gente como é que você está achando, o que é que você está achando dessa aula, se está com alguma dúvida, está fácil, está difícil. Já aproveita, dá aquela revisada bacana para quando vier as questões dos vestibulares e a questão do Enem, você já vai ficar tranquilo. Até aí na sua aula, na sua escola, você já vai se preparar para suas avaliações. Vamos para o exercício 2. Esse exercício agora é um exercício do Enem, e é um exercício muito característico do Enem quando envolve questões de medidas de tendência central, tá? Eu vou fazer aquela bela e boa pausa para a água e vou deixar você pensando nessa questão enquanto eu bebo aqui a minha água. E vou me dar hidratar. Conseguiu pensar? Já deu uma ideia aí do que vai ser? Então vamos ler comigo para a gente acompanhar. Vamos lá. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, observe que a gente vai ter um conjunto de dados para cada raia especificada do atleta, né, em si, né? Então vamos lá. Raia 1. O tempo dele, esse tempo está na unidade de segundos, do segundo. Ele teve 20,9 segundos. O tempo 2, 20,90 segundos, 9, mesma coisa. 20,50, 20,80, 20,60, 20,60, 20, 20,90, 20,96 na raia de número 8, ok? A pergunta é bem rápida e direta, ela fala o seguinte: a mediana dos termos apresentados no quadro é... Qual é o grande erro? Vamos direto para o grande erro. O grande erro dos alunos é ver essa questão, observar que nós temos a quantidade par e somar 28,80 mais 28,60, fazer a soma dos dois e dividir por 2, fazer a média aritmética do quarto e do quinto termo. Professor, porque esse é o grande erro? Porque observe comigo que esses dados eles não estão seguindo um padrão crescente ou decrescente, como eu falei anteriormente. Então, o primeiro grande passo para resolver essa questão é colocar esses valores em ordem, em rol. Então, vamos lá. Colocando os valores em rol, nós vamos ter, iniciando com 20,50, passando pelo 20,60 de novo, mais uma vez o 20,60, até chegar no 20,96. Então, observe que eu dispus os valores na ordem crescente, do menor para o maior, e aí, após você fazer essa organização dos dados, colocando em rol, agora você vai fazer a média dos dois números centrais, que para este caso especificado é o 20,80 mais o 20,90 dividido por 2, a nossa mediana é 20,85. Beleza? Tranquilo, meus alunos? Na paz, não vai essa questão mais, hein? Já está ligado como é que funciona o esquema aqui. O esquema é colocar primeiro em rol, pegar os dois centrais e fazer a média aritmética. Beleza, agora a gente vai para um assunto bem interessante e é bastante cobrado também em alguns vestibulares, que é progressões aritméticas. O que é isso, professor? Da onde surge? O que eles fazem? Como é que eles vivem? Diga para nós, professor.
Uma progressão aritmética nada mais é do que uma sequência numérica, que a diferença entre os dois termos consecutivos é sempre constante. E a esse número constante que a gente encontra, a gente dá um nome específico para ele. A gente chama ele de razão. Então, coloca na tua cabeça. Progressão é uma sequência numérica, ok? E essa sequência numérica vai ter uma diferença entre os dois termos, o consecutivo e o que vem antes dele, o sucessor e o antecessor da sequência dos termos, tá bom? Observe o nosso exemplo. A gente tem dois aqui bem interessante, bem interessante. O primeiro deles é o número, a sequência 3, 5, 7, 8, 9 e 11. E aí, se você parar para analisar com calma, você vai ver que esses números estão crescendo. Por isso o nome, progressão. Progressão. Está crescendo aritmeticamente, ou seja, está somando para o próximo. De 3 para 5, eu estou somando 2. De 5 para 7, estou somando 2 também. De 7 para 9, 2. De 9 para 11, também somo 2. Esse valor que eu estou somando, que eu faço o crescimento da minha progressão, a gente dá o nome de razão. E é bem legal de você descobrir, porque basta você pegar o 5, que é o termo sucessor, e pegar o termo antecessor, o 3. 5 menos 3 me fornece o número 2, tá? Observe agora também que nós temos um exemplo bem legal, onde a razão é negativa, e isso é muito comum de acontecer. A razão pode ser negativa, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, não tem problema, tá? Então, vamos supor que na tua prova lá, você está resolvendo o exercício, e do nada aparece esse valor. Você vai ficar, nossa, como assim? Uma razão negativa? Sim, é muito comum. Então, observe que aqui a gente tem 20, depois ele já pula para o 15, depois para o 10, e no final termina ali com 5, tá? E aí ele vai descendo até os negativos infinitos. Então, observe comigo que essa razão basta para descobrir ela, basta você pegar o termo sucessor e subtrair do termo antecessor. Então, 15 menos 20 me dá menos 5. Professor, o que a gente precisa lembrar na hora de estudar para esse assunto, para esse conteúdo? Tem duas coisas que são muito importantes. A primeira delas é o termo geral de uma progressão aritmética, de uma PA. Com base nessa fórmula, a gente consegue determinar qualquer tipo de termo dentro da sequência. Menos um, que é o primeiro. Mas, se a gente tiver o último termo, ou um termo qualquer, pode ser até o A2, o segundo termo, a gente consegue achar esse primeiro termo. Como assim, professor? A gente diz que a n, ou seja, qualquer termo dentro da nossa sequência, da nossa progressão, ela vai seguir o seguinte cálculo. Vai ser o primeiro termo, que a gente chama de A1, mais n menos 1 vezes a razão. Esse n nada mais é do que a posição do termo. Então, dentro daquela sequência que eu mostrei para vocês, vou até voltar para a gente poder dar uma olhadinha, a gente tem o número 3, tem o número 5, 7, 9. Esses valores, a gente dá uma posição para ele. A gente chama ele de A1, no caso 3, o 5 dia 2, o 7 dia 3, o 9 dia 4, o 11 dia 5 e assim sucessivamente. Se a gente quiser descobrir, por exemplo, o centésimo termo dessa sequência, seria o A100, ok? Então, esse AN, o N debaixo do A, significa a posição que eu quero determinar. Tranquilo? Esse N é a nossa razão e o A1 será o nosso primeiro. Vale ressaltar que se você quiser descobrir somente o A1, não tendo na sequência, basta você conhecer ou pegar qualquer valor da sua sequência, chamar de AN e fazer um reajuste algébrico, ali fazendo a equação do primeiro grau. Legal? Qual é o grande outro que a gente tem que saber? A grande outra fórmula que a gente tem que saber? É a do termo geral, a soma dos termos gerais. Como é que a gente pega isso? Você vai pegar o n, vai dividir por 2 e vai multiplicar pela soma do primeiro número, do primeiro termo, mais o segundo. Algumas pessoas já colocam isso aqui direto. Então, tem uma outra forma de ver essa fórmula, que é n vezes a soma do primeiro com o último, isso dividido por 2. Dá igual, dá o mesmo valor, tá? Vamos para o nosso exemplo? Por exemplo, a gente tem essa PA aqui. Dada a progressão aritmética 4, 10, 16, 22. Qual é o 12º termo?
ele quer saber, dado esses valores dessa sequência, qual é o 12º termo dessa nossa progressão. Observe comigo que nós temos o primeiro termo, que é o termo A1, que é o 4. Nós temos o segundo termo, que é o termo 10, que é o A2. O A3 é o 16 e o A4 é o 22. Vamos lembrar do que a gente precisa. Para esse caso, a gente vai usar a fórmula da soma dos termos ou nós vamos usar a fórmula do termo geral? Não tem tempo para você pensar aí. Digita aí para mim. Qual dos dois a gente vai usar? Soma dos termos ou termo geral? Tempo para você. Pensou? Digitou? Você que colocou termo geral, parabéns, você acertou. Vamos voltar ali? Qual é, professor, o termo geral e por que a gente vai usar esse? Note comigo o seguinte, a gente quer achar o valor que está na posição 100. Então, nada mais é do que encontrar o A100, ok? Nós já temos o A1, nós já temos o N, que é a posição que ele quer encontrar. E a gente consegue determinar a razão facilmente. Então, voltando na nossa... Desculpe, o termo 12, falei o 100, perdão. Observe comigo que a gente consegue achar facilmente. O A1 é o próprio 4, a questão já nos fornece. A razão vai ser, basta pegar o termo sucessor e subtrair do termo antecessor. Então, para este caso, 10 menos 4 nos fornece 6. E a gente faz, sabendo que o N é 12, que é o termo que a gente quer encontrar, a gente coloca na fórmula. Então, o A12 ficou meio juntinho ali, mas é separado. A12 ele é igual a 4, que é o A1, primeiro termo, mais 12, que é o termo que a gente quer encontrar, menos 1, que é o da fórmula, vezes a nossa razão, que é 6. Quando a gente fizer 12 menos 1, e aí é outro ponto muito importante, que muitos alunos erram, inclusive, tem gente que vai fazer o seguinte, vai fazer o 12 menos 1, vai dar 11, e vai somar esse valor com 4. Mas você que é aluno da educação adventista, você que é aluno que é de uma outra rede que nos assiste, você que é aluno que assiste o Chave do Enem, não vai cometer esse erro. Por quê, professor? Porque agora você vai primeiro fazer o parêntese e depois a multiplicação, tá? Observando que a gente tem uma regra nas expressões. Expressões que você aprendeu desde lado fundamental. Então, primeiro passo, vai subtrair 12 menos 1 do parêntese. O resultado você vai multiplicar com 6, respeitando a ordem da expressão numérica, ok? 12 menos 1 dá 11, vezes 6, 66. 66 mais 4, 70 é o valor do nosso termo 12º. Então, olha que interessante, se a gente for seguir a nossa sequência, que está crescendo de 6 em 6, o número que vai ocupar a 12ª posição será o valor 70. Perfeito? Vamos lá para o nosso exemplo, nosso próximo exemplo, que diz assim, ficou um pouco... ficou colocado ali, né? Infelizmente, mas não tem problema que a gente consegue ler aqui. Qual é a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética? 2, acredito que seja 8 e 10, né? Deva ser isso. Mas não tem problema, a gente vai fazer aqui. Basta a gente fazer n, que é o número de termos dessa nossa sequência, pegar o primeiro e o último e dividir por 2. Então, vamos observar. A n vai ser igual a 1 mais a n menos 1 vezes r. Por quê, professor? Primeira coisa que a gente sabe é que nós não temos o último termo. Observe que essa progressão vai de 2, 8, 16, mas a gente não tem um termo que ocupa a 30ª posição. Então, a gente vai utilizar as duas fórmulas para essa questão, ok? Presta bem atenção que essa questão é bem interessante. Nós vamos primeiro usar a fórmula do termo geral para depois pegar a fórmula da soma. Então, a gente vai usar o termo geral para achar quem é o 30º termo, e após fazer isso, a gente volta para encontrar quem é a soma dos termos gerais. Tá? Fazendo aí o AN, a gente encontra que o 30º termo vai ser 205. Voltando na fórmula da soma, basta colocar no lugar de N o número 30, que é a posição que a gente quer, e o primeiro cara é o 2, somado com o último, nesse caso, o 30º, 205, vai lá 207, multiplicando 207 por 30 fica 6.210, dividindo por 2 vai dar 3.105
Alternativa letra B. B de bola. Meu aluno, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que você tenha curtido essa aula. A aula que falou sobre a média, moda, mediana, que são as medidas centrais que a gente tem da estatística. E você também aprendeu progressão aritmética. Aprendemos como encontrar uma sequência, aprendemos como encontrar um termo geral, qualquer termo dentro da sequência, e aprendemos também a somar todos os termos de uma dada sequência numérica. Foi muito bom estar com você. Nos vemos na nossa resolução. É isso. Muito obrigado e tchau! Fala aí, galerinha! Mais uma vez aqui no Chave de Ouro, Chave do Enem, o Tuts, para mais uma dica da hora. Vamos lá? Hoje nós vamos entender a competência 2. Gente, a competência 2, ela tem a ver com o que, Tuts? Como que eu faço para conquistar 200 pontos na redação, Tuts? Me ajuda aí. Eu estou afinzaço de mandar bem na redação. Então você precisa ficar ligado aqui na Chave de Ouro, no Chave do Enem. Vamos lá? O que a competência 2 avalia? Ela está relacionada à capacidade do participante em entender a proposta. Então, primeira coisa, vamos dissecar isso aqui? Entender a proposta. O que a proposta quer? Aplicar conhecimentos de diversas áreas, né? Conhecimento variado. Você não pode demonstrar para a banca que você é uma pessoa de conhecimento fraco, pífio. Você precisa demonstrar uma amplitude de conhecimento. E você precisa defender o seu ponto de vista por meio de argumentos, ok? Então vamos lá. O que eu preciso fazer então para gabaritar? Eu preciso mostrar domínio da estrutura básica da dissertação, é aquilo que nós já tratamos, tá? Mas vamos relembrar bem rapidinho. Eu preciso ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que dentro da introdução eu preciso entender que pelo menos a minha introdução precisa ter 3 períodos, ok? Introdução, desenvolvimento e conclusão, entendeu? Essa é a parte microtextual. Nós falamos muito da parte macrotextual, sabe? Dessas 3 partes, mas não dentro de cada parágrafo. Então, cada parágrafo, ao menos 3 períodos. Você precisa obedecer o foco temático. Para isso, você precisa sempre se ater à palavra-chave do tema. Quando você pegar aquele tema que está todo em negrito no Enem, lá embaixo, no finalzinho da proposta, você precisa marcar a palavra-chave, certo? Aquela palavra que define o tema. Pode ser que tenham mais de uma, 2 ou 3 palavras. E você escolher o melhor repertório, certo? Você precisa escolher um repertório que contribua para essa redação. Então vamos fazer o seguinte, quando você fizer a sua redação, lá naquela folha que ainda não é a folha definitiva, você vai fazer um triângulo. Então imagina um triângulo. Lá na ponta de cima desse triângulo, você vai colocar o seguinte, você vai colocar assim, tese. Na base esquerda do triângulo, você vai colocar argumento 1 e na base direita, argumento 2. Então você precisa entender que você tem uma definição sobre aquilo e aí você precisa solidificar essa base, essa tese com 2 argumentos. Então imagina que você fala assim, mãe, eu preciso de um celular novo, certo? Você precisa agora, essa é a sua tese. Mãe, eu quero um celular novo. Mãe, eu preciso de um celular novo. Por que você precisa de um celular novo? Qual é a causa da necessidade desse celular novo? Esse é o seu argumento 1, certo? E qual é a consequência se você não tiver esse celular novo? Esse é o seu argumento 2. Então imagine, mãe, eu quero um celular novo, haja vista que eu preciso participar cada dia mais do Chave do Enem, e se eu não participar com um celular adequado, eu terei dificuldades no Enem. Isso é redação, isso é estrutura dissertativa argumentativa, certo? E aí a gente passa para cá, para as dicas finaizinhas aqui, ó. Cuidado para não fugir do tema. Se o tema está falando para você falar de violência contra a mulher, fale sobre violência contra a mulher,
certo? Não tangencie o tema, não fale só sobre violência ou só sobre mulher, é violência contra a mulher. Não copie os textos motivadores, nunca, jamais, nunca, esquece. E não use clichê, sabe aquele clichê? Aquela coisa assim que tá aí na internet dizendo redação coringa, não use isso, não vai dar certo. Siga aqui com a gente, aqui nas dicas chave de ouro do Chave do Enem, que você terá cada dia mais chance de gabaritar essa prova. Valeu, gente, a gente se vê. Fala, galerinha! E aí? Deram uma revisada no conteúdo, depois partiram para os exercícios? Então, vamos lá tirar as últimas dúvidas, caso você tenha, né? Que eu espero que não, que você tenha acertado tudo. Então, na primeira questão, a gente tem ali uma tirinha do Recruta Zero, que diz o seguinte: você fez o que eu pedi para você fazer, Zero? Profundamente, completamente, rapidamente, com gosto e vontade, sem demora, com determinação. E você se lembrou de trazer meu café? Volto já. Então não foi tudo assim, né? Não fez tudo que ele realmente tinha pedido. Mas a pergunta não tem nada a ver com interpretação de texto, e sim com as partezinhas que formam as palavras. Então vamos lá. Sobre a palavra completamente, presente no segundo balão da tira, é correto afirmar o quê? Que possui um sufixo adverbial, é composta por dois afixos, possui um prefixo de origem grega, apresenta uma derivação parasintética ou foi formada por meio de derivação prefixal. E aí, o que você respondeu? Essa estava fácil para começar, né, gente? Espero que você tenha marcado a opção A. Possui um sufixo adverbial. Lembra que a gente falou lá na nossa aula que esse mente é um sufixo formador de advérbios? Ele se juntou à palavra o quê? Completo, que seria um adjetivo, que quando se junta ao sufixo mente, essa palavra se transforma em um advérbio. Não tem dois afixos, que seriam dois afixos, um prefixo e um sufixo. Não possui um prefixo de origem grega, só tem ali um radical mais um sufixo, né? Nem derivação parasintética. Lembra que para ter derivação parasintética teria que ter prefixo, radical, sufixo. Já dissemos que não tem prefixo. E também a E, já eliminamos porque não tem como, porque não tem prefixo, né? Na questão 2, nós partiremos ali de um texto. E neste texto, que você nem precisava lê-lo por completo, neste caso, né? Então, fique sempre atento, leia sempre primeiro o enunciado para ver se é uma questão que envolve interpretação ou se é alguma questão gramatical específica de uma parte do texto, tá? Então, essa é uma dica importante. Se for uma questão de interpretação, obviamente, você vai ter que ler todo o texto, não tem jeito, tá? Agora, se for uma questão como essa, específica nossa, você precisa, no máximo, ler ali, ó, o contexto em que essa palavra foi colocada. Só o nome da casa metia medo, o hospício. É assim como uma sepultura em vida, um semi-enterramento. Agora apareceu. Tem como a senhora só recomeçar dois? Sim. Eu posso. Uhum. Então, vamos para a questão 2. Nessa questão 2, a gente tem aí um texto, e eu já vou dar uma dica importante. Antes de começar a ler os textos, tá, gente? Leia sempre o enunciado. Por quê? Porque daí você vai ver se trata de uma questão de interpretação ou é uma questão mais específica gramatical que vai envolver algumas partes do texto. Então, assim você ganha tempo. Se for uma questão de interpretação, você vai ter que ler todo o texto. Mas neste caso não é. Envolve aquela palavrinha que eu já deixei grifadinha ali em amarelo. Então, no máximo, você vai ter que ler o contexto em que essa palavra foi utilizada. Então, só o nome da casa metia medo, o hospício. É assim como uma sepultura em vida, um semi-enterramento, enterramento do espírito, da razão condutora, de cuja ausência os corpos raramente se ressentem. Pergunta é a seguinte: não tá indo, me ajuda aí. A pergunta vai fazer o seguinte questionamento:
A palavra semi-enterramento é formada com o prefixo semi. Ele já afirmou que é um prefixo, que adiciona à palavra enterramento o sentido de, ou seja, eu só preciso entender o sentido desse prefixo. Então, na questão 2, nós temos ali um texto e uma dica importante quando você envolve, principalmente se o texto for grande, tá? Leia o enunciado sempre primeiro, porque se for uma questão de interpretação, você vai ter que ler o texto todo, não vai ter jeito. Se for uma questão mais gramatical relacionada a uma parte específica, como este caso, então até deixei grifadinho ali em amarelo, você precisa ler no máximo ali o contexto em que essa palavra foi utilizada, tá? Só o nome da casa metia medo, hospício, assim como a sepultura em vida, um semi-enterramento, enterramento do espírito, da razão condutora, de cuja ausência os corpos raramente se ressentem. Então ele está falando do hospício e de como ele se sente em relação a esse lugar, ok? Que para ele é um semi-enterramento. Então o que significa esse semi, esse prefixo, nesse contexto da palavra enterramento e nesse contexto do texto, né? Parcial pela metade, interior por dentro, profundo, verdadeiro, vazio, inexistente ou falso e aparente. Isso também tá fácil, né, gente? E aí? Semi-enterramento. É como se ele tivesse sido enterrado somente numa parte, né? Então, a resposta certa seria a alternativa A, porque o prefixo semi tem este significado aí, ok? Na questão 3, também nós temos um texto. Então, vamos ali a pergunta. Ó. Verifica-se o emprego de palavra formada com prefixo que exprime ideia de negação em. Então, qual trecho do texto eu tenho uma palavra formada por prefixo que tem ali o significado de negação? Cuidado com essa questão, né? Por exemplo, ali, ó. Não precisamos, como os brancos, de peles de imagens. Eu tenho uma palavra de negação. Se você não prestar atenção que ele está pedindo um prefixo de negação, então para ser prefixo de negação ele tem que se juntar com um radical, você talvez marque a alternativa A de forma errada, tá bom? Então já estou dando spoiler aí, ó. Então o que você respondeu? Vamos já direto para essa resposta. Se você marcou a alternativa C, você acertou. Ah, eu já disse por que não? Vamos a B. Eles mesmos se transformarem em Yanomami. Não tem nenhuma palavra aí que tenha o prefixo com ideia de negação. Agora, C. Qual é a palavra de negação que tem um prefixo de negação? Desaparecer, que é des e mais o radical de aparecer ali, ó. Certo? Não aparecer. Então, é a C. Na D, elas vêm de nossos antepassados. A gente até tem um prefixo, mas esse ante não tem ideia de negação, tá? E a E, mas não quero de modo algum ser um deles. De novo, ao não aparecendo, se você só se fixar ali no negação, você também pode marcar a alternativa E de forma errada, tá bom? Espero que você não tenha feito isso. Na questão 4, a gente tem um texto meio engraçadão aqui do Arnaldo Antunes, né? Orientupis, Ameriquítalos, Luso-Nipo Caboclos, Orientupis, deixa eu ler devagar essa palavra, Iberibárbaros, Indo-Ciganagos. E aí ele continua o texto, né? Com base na letra desta música, o compositor recorre ao processo morfológico de formação de palavras chamado, ou seja, é para você dizer qual é o processo que o Arnaldo Antunes usou aqui para formar essas palavras. Orientupis, Ameriquítalos. E assim vai, né? Vamos lá? Vamos à resposta? Se você marcou a letra B, você acertou, gente. É um neologismo, primeiramente. Por quê? Porque essas palavras não existem no nosso vocabulário, tá? Mas por que ele criou esses neologismos nesse caso? Justamente para mostrar a miscigenação, eu tenho que falar muito devagar essa palavra, senão eu erro. Miscigenação da Constituição do povo brasileiro. E aí, para isso, obviamente, ele vai recorrer a um outro processo de formação de palavras. Mas é um neologismo, primeiramente. É um neologismo por... E aí vem o processo de formação de palavras,
tá? Então, por isso que eu não posso dizer que é só derivação parassintética, o que não é, só estou dando um exemplo, né? Ou composição por justaposição. Por quê? Porque seriam essas coisas se essas palavras existissem. Como elas não existem, só pode ser um neologismo. Questão 5, a gente tem aqui essa tirinha. E ela diz o seguinte, tem ali uma mulher com acho que é um gatinho. Isso, é um gatinho. Você sempre esnoba a comida e mesmo assim engorda. Sou uma esnobívora. Então, com relação a essa palavra esnobívora, qual é o processo de ela é gerada, ele faz uma afirmação, né? É gerada por meio de um processo de derivação prefixal. É isso que acontece? Eu li tudo errado, né, a questão. Vamos de novo. Então, olha. Considere a tirinha e assinale a alternativa correta. Era isso. E aí, qual que é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Diz pra mim. Vamos lá? D. O item esnobívora é um exemplo de palavra formada por derivação sufixal. Como assim, professora, sufixal? Porque vem de esnobe mais vorá, que seria o sufixo. Tá? Esnobívora não tem como ser derivação prefixal, porque não tem um prefixo ali, vem de esnobar, né? Nem o neologismo. Um exemplo de neologismo presente na tirinha é a palavra esnoba, até pode ser considerada um neologismo, mas aí ele está relacionando o neologismo à palavra esnoba. A palavra esnoba, ela existe no nosso vocabulário, então não é um neologismo, tá? Então por isso que estaria errado. A C. O radical presente na palavra esnobívora é vora. Radical, gente? Não, né? Sufixo. E a alternativa E, o item esnoba é gerado pelo processo de derivação regressiva. Esnoba vem de esnobar. Derivação regressiva. Mas ele pediu... O que ele pediu? Ele pediu para a gente falar sobre a palavra, esnobívora, certo? Então, a alternativa certa era outra. Questão 6. Então, a gente também tem aí um texto. E a pergunta é, o enunciado escolha você mesmo é um exemplo da seguinte figura de linguagem. Escolha você mesmo. Antítese, hipérbole, eufemismo, personificação ou prosopopeia? Se você marcou um eufemismo, você acertou, tá? Porque ele está suavizando ali a expressão. Gente, se eu vou escolher, eu vou escolher aquilo que eu quero. Então, em vez de falar assim, faça isso, escolha você mesmo, tá? É um eufemismo. Então, a gente tem que, nesse caso aqui, dar uma lidinha no texto todo para entender melhor o conjunto para chegar a essa situação aqui no finalzinho. Não procure consolo no espelho tradicional. Esse instrumento diabólico que há séculos destrói todas as nossas fantasias. Nossa esperança é a tecnologia. Cedo ou tarde inventarão um espelho digital. Ele não refletirá a imagem simplesmente, captará e a transformará em impulsos eletrônicos que podem ser manipulados pelo usuário. No painel do espelho digital haverá duas teclas, a verdade e escolha você mesmo. Então, por que aqui é um eufemismo, né? Porque você vai escolher suavizar aquilo que você vê de você mesmo, né? Então, em relação à verdade, que pode ser uma coisa que vai te machucar, que você não queira ver e coisas desse tipo, tá? Então, por isso que aqui seria realmente um eufemismo. A antítese seriam ideias contrárias, que não seria o caso. Hipérbole, a figura do exagero. Personificação é quando você traz ali traços que são humanos a figuras inanimadas. E a prosopopeia seria a mesma coisa, tá bom? Questão 7, nós temos ali aquele trecho, né? O vento é nordeste, vai tangendo aqui e ali, no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem como bichos alegres e humildes. Assinale a opção que reúne as figuras de linguagem identificáveis no trecho acima. Então, será que a gente só tem, por exemplo, ali, hipérbole na letra B e paradoxo? Ou eufemismo e prosopopeia? E assim por diante, tá?
Então, se você marcou apenas as opções 2, eufemismo, e 5, prosopopeia, você acertou, tá? Por que eufemismo? Então, o vento é nordeste, vai tangendo aqui e ali no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem como bichos alegres e humildes, tá bom? Ele vai ali, suavizar aquilo que está sendo dito e também vai trazer uma personificação do que o vento faz, olha lá, né? Dizendo que o vento vai tangendo aqui e ali, e assim por diante, marcham, né? Morrem, e assim por diante. Tá bom? Então, a opção C está correta. Eu espero que você tenha tirado suas dúvidas. Um beijo para todos e até mais. Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo bem? Simulado respondido? Podemos começar a correção? Então, vamos lá. A nossa primeira questão é uma questão do Enem, ok? Em que eles trouxeram 2 textos para nós, o texto 1 e o texto 2. O texto 1 é um fragmento de uma das cartas escritas, né, por Pero Vaz de Caminha, a quem? A corte portuguesa, lá em Lisboa, para Dom João VI. E claro, aqui nesse texto 1, nós vamos ver que Pero Vaz de Caminha, trazendo essa literatura de informação, ele relata aquilo que ele está presenciando aqui nas nossas terras brasileiras. O segundo texto, veja que agora nós vamos ter a visão do nativo. Então, o primeiro é a partir da visão de Pero Vaz de Caminha. Agora, Cândido Portinari, que é o autor dessa tela, ele vai trazer para nós a partir da visão do nativo. Então, veja, nós temos aqui dentro da questão a seguinte pergunta, olha lá. Pertencentes a patrimônios culturais, ao patrimônio cultural brasileiro, melhor dizendo, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos 2 textos, constata-se que... O que você constatou aí? Resposta correta, rufem os tambores, letra C, isso mesmo, gente. A carta, ela é como um testemunho, né? Um testemunho histórico, um testemunho cultural. Por quê? Porque traz esse contexto histórico para nós da época do descobrimento, certo? E cultural porque faz parte da cultura brasileira. Então, mostra, né, o olhar do colonizador, certo? Sobre a gente da terra. E olha que interessante, a pintura destaca o olhar de quem? Do nativo. Então, assim, de primeiro plano, esse olhar do nativo. Portanto, a resposta, letra C. Espero que você tenha acertado, hein? Olha, fique atento aí, literatura de informação, literatura de formação, né? Que daí é a catequização ali dos nativos, tá? Então, fique ligado nessas questões aí, vocês vejam que cai no Enem. E a outra questão também do Enem, nós vamos ter novamente 2 textos. Então, agora a gente sai de quinhentismo e vai para classicismo. E quem domina no classicismo, gente? Luís de Camões. E claro, aqui a gente tem um soneto, tá? Nesse soneto, ele vai trazer assim, uma exaltação à mulher. E depois nós temos o texto 2, que é uma pintura. Veja que nesta pintura, nós temos ali também essa retratação da mulher. Olha a serenidade dessa mulher, o equilíbrio, a tranquilidade. E o título dessa obra é Mulher e o Unicórnio, tá? Então a pergunta é: a pintura e o poema, embora né, sendo produzidos de 2 linguagens artísticas diferentes, porque um é um soneto e o outro é uma pintura, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos. O que ambos os textos
trazem aí para nós? Qual que é a resposta? Vamos lá, vamos lá? É a letra C, gente. Acertou? Eles apresentarem, né, um retrato ideal de mulher, tá? Marcado pela sobriedade dessa mulher, pelo equilíbrio, evidenciados pela pintura. Então, você vê ali a mulher serena, equilibrada. E aí, dentro, né, também nós temos ali a expressão, a vestimenta da moça. E no soneto, nós vamos ter ali a presença de adjetivos usados pelo o eu lírico para descrever, para trazer esse equilíbrio, essa serenidade da mulher. Beleza, gente? E aí nós vamos, então, para a nossa próxima questão, é uma questão de faculdade, certo? Da PUC. Diz assim, ó, sobre o narrador ou narradores de Os Lusíadas, ainda estamos em classicismo. Então, agora nós estamos falando de Camões, épico, questão da prova também, tá, gente? Dá uma estudadinha aí em Camões épico. Nós temos, então, é lícito, o que é lícito? É correto, né, afirmar que nós temos, qual que é a resposta? Nós temos 2 narradores. O primeiro deles, que é o eu épico, ou seja, o próprio Camões, né, fala através dele mesmo, certo? Tanto é que no primeiro canto ali de Os Lusíadas, Camões invoca as deusas, né, a deusa ali, para que ela o inspire para poder narrar os feitos heróicos dos portugueses até a chegada à Índia, até essa viagem que eles realizaram. E aí nós temos também o Vasco da Gama, que é o outro narrador que aparece para nós ali dentro da narrativa épica por meio de versos dentro aí dos Lusíadas. Beleza, meus amores? É isso, espero que você tenha ido bem e a gente se encontra daqui uns dias. Beijos e até mais!